No exercício 4, ele nos pede para fazer um programa que imprima os múltiplos de 5 com um número que varie de 1 a 100, utilizando um laço while. Bom, primeira coisa, o que é um múltiplo de 5, né? Na verdade, é quando eu divido qualquer número por 5 e o resultado que dá é um número inteiro, né? Não tem nada depois da vírgula. Então, por exemplo, se eu dividir 1 por 5, olha o que acontece, ó. Não dá um número inteiro, né? Porque tem um número depois da vírgula. Se eu divido 2 por 5, também não dá um número inteiro. E assim até eu chegar no 5. Se eu divido 5 por 5, 5 por 5, eu tenho um número inteiro. Se eu divido 6 por 5, eu não tenho um número inteiro. E assim vai indo. Agora, se eu divido 10 por 5, eu volto a ter um número inteiro. Então, o múltiplo nada mais é do que quando eu divido esse número por 5, o resultado é inteiro, ou seja, não sobra nada depois da vírgula, certo? Então, o programa pede que a gente imprima os múltiplos de 5 no intervalo de 1 a 100, né? Se eu fosse fazer isso da forma mais arcaica possível, como é que eu teria que fazer? Eu teria que testar, né? Repetir esse teste do número 1 até o número 100. Né? Então, se a divisão por inteiro de 1 por 5 for zero, ou seja, não restar nada depois da vírgula, então eu vou escrever o número 1. Se a divisão do número 2 por 5 não restar nada, então eu vou escrever o número 2, porque ele é múltiplo de 5. Se a divisão por 3, a divisão de 3 por 5 não restar nada, então eu vou escrever o 3. E assim eu teria que fazer, né, de 1 até 100. Mas, novamente, como falamos nos exemplos anteriores, isso é muito trabalhoso. Imagina, eu teria que fazer esse bloquinho aqui, ó, do C e do fim C e do escreva até o número 100, né? Testar todos os números, né? Mas a gente não está aqui para trabalhar dessa forma, né? Para repetir tanta coisa, né? A gente precisa trabalhar menos e fazer com que o programa execute a mesma coisa, né? Então, como é que a gente faz para repetir esse teste, né, do número 1 até o número 100, testando cada um dos números se ele é múltiplo de 100? Vamos lá, já temos um outro aqui que faz esse teste. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é declarar uma variável para a gente contar, né, de 1 até 100. Então, essa variável ela é do tipo inteiro. A gente, conforme pede lá no exercício, vai começar contando de 1, né? Então, a gente vai atribuir o valor 1 inicialmente para essa variável e vai dizer que a gente quer repetir uma determinada operação enquanto este valor do número da variável contador ele for menor ou igual a 100, certo? E aquele testezinho que a gente tinha aqui, ó, no nosso programinha inicial, né, onde a gente repetia ele aqui, ó, repetia ele aqui, né, para cada um dos números de 1 a 100, a gente vai colocar dentro do enquanto. Então, se o número que está agora na variável contador dividido por 100 não restar nada depois da vírgula, ou seja, ele é um múltiplo, dividido por 100 não, desculpa, dividido por 5, né? Ele não restar nada depois da vírgula, ou seja, ele é um múltiplo de 5, então eu vou escrever o quê? O valor da variável contador. Então, quando o contador for 1, ele vai escrever 1, se o contador for 2, ele vai escrever 2, e assim por diante. Né? Mas ele só vai escrever esse número na tela se o valor da variável contador, quando dividido por 5, não restar um valor de fração, né? Não restar valor depois da vírgula, né? Que é a característica de um número ser múltiplo de 5. Bom, fizemos o teste, então dissemos que se isso for verdadeiro, ele vai escrever esse valor da variável contador na tela.
E a gente precisa passar para o próximo valor, né? Então a gente começou o contador com 1, a gente precisa que ele passe para 2, que ele passe para 3, até ele chegar no 100, né? E aí a gente vai incrementar, então, né? Somar mais 1 na variável contador. Então o contador recebe o valor que ela tem atualmente, mais 1. Então, começando com 1, vai para 2, depois de 2 vai para 3, e assim sucessivamente até chegar no 100. É importante a gente prestar atenção num detalhe aqui, que essa soma, né, da variável contador, ela não pode estar aqui, ó. Ela não pode estar dentro do C, né? Por quê? Porque se ela estiver dentro do C, eu vou entrar no que a gente chama de um loop infinito, né? Uma repetição infinita, porque ele nunca vai incrementar o valor do contador. Ó. Quer ver? Vamos fazer o teste aqui. Ó. O contador é 1. Então, contador, o número 1 é menor ou igual a 100? Sim. Né? Então, ele vai entrar aqui no enquanto. O contador, que é número 1, dividido por 5, aliás, mod 5, né? É 0? Não. Então, ele vem para cá, né? E aí, como ele não incrementou, o contador continua sendo 1, né? No nosso teste que a gente está fazendo agora. O contador é menor ou igual a 100? Sim. E aí ele ficaria infinitamente aqui fazendo a mesma coisa, né? Então, a contagem do número não pode estar dentro da condição C, né? A contagem do número tem que estar fora para que ele de fato conte do número 1 até o número 100, né? Agora, a condição é para ele imprimir, né? Então, ele só vai imprimir se o número atual da variável contador, quando dividido por 5, restar 0. Né? O resto da divisão, na verdade, por 5 restar 0. Tá? Vamos rodar ele aqui e vamos ver o que acontece. Olha aí, ó. Então, contando de 1 até 100, né, se a gente quiser encontrar os múltiplos de 5, ele está dizendo que 5 é múltiplo de 5, 10 é múltiplo de 5, 15, 20, 25 e assim até o número 100, certo? Então mostra que de um programa que era extremamente trabalhoso, onde a gente tinha que repetir os testes, né, manualmente colocando cada númerozinho aqui, ó, até chegar no 100, olha aqui, ó, a gente consegue fazer tudo isso com uma única vez, né, um único teste, e apenas incrementando o valor da variável, dizendo que ela vai então variar, né, por isso o nome var, né, por isso o nome variável, né, ela vai variar de 1 até 100, sendo que a gente vai começar com o valor 1 e a gente vai somando mais 1, 2, 3, 4, 5 até chegar no 100, certo? É para isso que serve então a estrutura de repetição, enquanto para facilitar a vida da gente, a gente digitar menos comando, né, ficar mais enxuto, né, e conseguir rapidamente atingir o nosso objetivo. É isso.